bem? Sem Tabus acontecendo a partir de agora com você. Seja bem-vindo, meninos, meninas, homens e mulheres. Hoje nós vamos falar para aqueles que estão namorando, planejando um casamento e tem uma noite muito especial chamada primeira noite, a noite de núpcias. Tem um período lindo chamado Lua de Mel. E sabe que recebemos aqui algumas perguntas sobre o tema, então hoje vai ser especialmente sobre Lua de Mel. Então fique aqui querendo perguntar mais, se não dissermos tudo, continua perguntando, o nosso contato sempre é feito por e-mail, semtabus@novotempo.com, ou pode ser na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. Minha convidada de hoje, Reivli Melo, psicóloga, amiga, parceira, muito bom ter você aqui, tudo bem? Grande prazer, amigos, grande prazer revê-los, estar de volta para esse momento gostoso de se falar, ainda mais dessa noite linda. A lua de mel tudo de bom, não? Não sei, olha só. Em contraste à sua afirmação, uma moça diz assim, tenho muito medo da lua de mel. E ela diz, ai, 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 dizem que é um horror, que a mulher sente dores. É assim com todas? Será que tem algum jeito de ser menos sofrido? Tá com medo a moça. Você está dizendo que é tudo de bom, já ela está dizendo que todo mundo diz que é um horror. Li recentemente uma autora brasileira que diz assim, grande parte do que nos acontece nós provocamos. Isso me faz pensar o que está havendo no conceito dessa moça sobre lua de mel que a faz pensar que é um horror. Aliás, na pergunta tem um dado muito significativo quando ela diz assim, todo mundo diz que é um horror. Primeiro, quem é todo mundo? E segundo, todo mundo não vai estar na cama com ela, com o marido que ela vai estar nessa noite de núpcias. Cada pessoa tem a sua experiência, ela é única. Nenhuma pode contar para outra. Pode até dizer assim, como foi minha experiência, mas não pode garantir como será a sua. Exatamente. Né? A experiência é única. Mas já que ela diz que tenho muito medo da lua de mel, se eu pensar na lua de mel é um hotel bacana, comida à vontade, um quarto lindo, presentes especiais do hotel, né? Você naquele idílio amoroso extraordinário, aquele momento de entrega total. Quer dizer, a princípio, só de pensar nisso, lua de mel é tudo de bom, sim ou não? Sim, tudo claro. De bom. Já estou imaginando aqui me repetir só Agora, pela descrição do hotel, do lugar, da comida. Tanto é que e se for simplinha também? Não foi pro hotel, não foi, ficou em casa, ficou ali. Ainda assim tem um quê de surprise, né? Mas você botou um lençol diferente numa cama nova ou não, né? Mas pensou numa lingerie diferente, pensou como vai ser esse cara, como é que vai ser, pelo que ele já faz no namoro, como é que ele beija, como ele abraça, como ele lhe conduz nessa dança, como vai lhe conduzir na dança da sexualidade. Você acha que esse homem, que o homem também se preocupa com esse dia? Ou ele é mais afoito, vai ser beleza e vou pro abraço? Não, muitos referem uma tensão imensa, inclusive tensão de pifar. É mesmo? A possibilidade de não dar conta do recado. Então, o medo é mútuo. O que é bem possível pela ansiedade. Exato. Agora você tocou num ponto extraordinário. A ansiedade é tudo que nós precisamos para um processo literalmente broxante. Não precisa de nada mais do que isso aí. Não precisa de nada mais traumático. Nada mais traumático do que a ansiedade. E você sabe como se chama essa ansiedade? Não. Ansiedade de desempenho. Sim. Está em jogo aqui ser o cara de alcova, aquele que faz mesmo sem deixar nenhuma margem de erro. Preocupou-se com isso, a possibilidade de erros e de falhas é muito alta. Mas quando ela diz medo e tem o horror, ninguém tem horror ou medo de uma lua de mel. Pensa na lua, ela é linda, todo mundo contempla a lua. Agora imagine de mel, você com a boca aberta, ela pingando em você, é tudo de bom. Pão de mel é tudo de bom, não é não? Assim é a lua de mel. Agora, quando ela diz isso, na realidade, ela está dizendo outra coisa. Tenho medo do sexo. Verdade. Porque ela diz, todo mundo diz que dói, todo mundo diz que sangra, coisas que o valham, né? Não necessariamente. Há vários tipos, se você é virgem, né? Há vários tipos de ímen. Por exemplo, há um chamado complacente, que ele é elástico. Vai e vem, não rompe, não tem sangramento de ordem nenhuma. Só quando você pare e por vias normais. Então, o que vai ser essa dor? Você tem uma vagina uma vagina virgem, né? A virgindade não é necessariamente o ímen, mas o fato de nada ter penetrado nessa vagina. Então, ela está coladinha, mas a seu serviço estão as glândulas de Bartholin, que vão fazer um trabalho de lubrificar, passar uma cerinha, né? Uma cerinha natural, o Papai do Céu providenciou, que é tudo de bom. E aí, esse indivíduo jovem que vai entrar aí, vai entrar com um certo nível de deslize. Enquanto ele está abrindo essas paredes, existe um desconforto. Mas o lubrificante tende a atenuar essa dor.
Ao mesmo tempo que vai acontecer, que se esse casal é virgem, eles vão descobrir as posições confortáveis. E isso não acontece na primeira noite de núpcias, nem na segunda, nem na terceira. Aí é que está, talvez, a grande expectativa é que esta primeira noite seja extra, mega, uau! Não. O que vai ser legal e muito gostoso, e é o que vai favorecer essa lua de mel para ser extraordinária, são as preliminares. É esse jogo do amor, né, Darleide? Essa que é a parte Essa bonita. conversinha de pé de orelha, esse fungadinho no pescoço. Ai, chega, estou dando água na boca. Isso é para lá de Marrakech, minha amiga. Então, se essas preliminares são boas, então eu ouço algumas adolescentes, outro dia eu estava conversando com uma amiga, e a amiga conversando sobre a filha, já uma jovem madura, e dizendo assim, mãe, eu não sei porque aquele cara ali não me atrai, ele é bonito, mas tem algo nele que não cola. E a mãe insistiu na pergunta, do que se trata? Ele parece que não sabe das coisas. E a mãe insistiu na pergunta, o que é saber das coisas? Sei lá, mãe, homem tem que ter pegada. Se o cara vai com essa pegada, faz o papel dele de liderança, o papel de conduzir a relação, que é conduzir a dança, né, Darleide? Nossa! A dança sexual. E eu fico imaginando que nessa dança sexual, usando a tua expressão, as coisas mais significativas começam a partir da descoberta que um vai fazendo sobre o outro. Por exemplo, o tirar o vestido. Digamos que o vestido da noiva ou a roupa que ela esteja usando naquele momento tenha muitos botões e ele vai tirar aqueles botões. Tudo isso já assim é puxa, chegou o grande dia, chegou o grande momento. E vê porque nesse caso a virgindade tem um diferencial. Perfeito. Ele vai caracterizar um ritual de passagem. Exato. E a gente perdeu os rituais. Os rituais são comemorações da saída de um papel para o seguinte. É ele que marca a nossa história. Você já leu sobre as sequoias? Aquelas árvores grandes. Aquelas árvores grandes que têm nós em cada camada de casca, né, do caule, do tronco, onde estão registradas histórias da floresta. Um incêndio, uma enchente, uma poda rigorosa, um maltrato de alguma ordem. Nós somos assim. Quando os rituais são bons, nós temos essas marcas indeléveis, maravilhosas, né? E essas marcas criam o que nós chamamos de constituição de um sujeito saudável. Quando a gente não tem mais isso, esse ritual tem menos valor do que poderia ter. Eu pratiquei já o sexo antes, já fiz tudo antes. Na hora da lua de mel é o quê? Que descoberta tem? Que descoberta que valor tem? Você não tem história para contar sobre aquele dia, exceto da viagem, que você foi a Cancún, que você foi a Honolulu, Xanadu. Essa lua de mel merece e promete ser, se ela quiser, um Xanadu. Xanadu está na minha cabeça. É como eu penso. Se eu pensar que vai ser um horror, lembra? Grande parte do que nos acontece nós provocamos. O homem é o que ele pensa. Se eu pensar que vai ser um horror, meu corpo vai se predispor a ser um horror. Eu vou trancar mais a vagina, vou gerar muito mais tensão, esse pênis vai ter que fazer muito mais força para penetrar, certamente a dor acontecerá. E vai ficar traumático. E vai ficar traumático. Porque antes eu já trabalhava o trauma na minha mente. Muito bem. E minha gente também. Você que viveu uma experiência mais dolorosa, fica à volta da lua de mel contando para as amigas. Ai, foi um horror. A sua história com o seu maridinho, a sua descoberta, talvez por conta desse histórico, pelo que você levou na bagagem mental para essa lua de mel, para você gerou desconforto. Mas não significa que para todas as mulheres esse sofrimento, afinal de contas, lua de mel continua tendo essa coisa gostosa, esse romantismo todo, nessa passagem, nessa coisa bonita contada por inúmeras mulheres. Mas só que aquilo que é negativo, a gente dá muito mais expressão. Mas assim, se eu trouxer aqui mulheres, porque assim, é muito delicado também para as mulheres, para nós mulheres, contarmos como foi a nossa primeira noite num programa de televisão. Mas se eu chamasse aqui amigas, mulheres, profissionais, enfim, minhas convidadas para contar das nossas experiências de lua de mel, teriam histórias lindas, porque contou com uma predisposição de ser feliz e também com um marido bem bom e bem querido na cama. E a gente chama atenção para esses maridos, né? Para os noivos. Eu penso que a gente devia trabalhar nesse caso uma coisa que eu chamo de polaridade. Se eu estou pensando que pode ser um horror, posso pensar também que pode ser muito bom. Vamos lá, né? Vamos para o oposto da escala, né? Vamos ver o que pode ter de prejuízo também e pensar que é muito bom. Aí, ótimo. Então, assim, o que poderá ser bom? O carinho, as trocas, a descoberta e, com o tempo, o prazer. Porque o prazer não é só a cópula. É tudo que acontece, inclusive, no antes. Eu me lembro da avó do meu marido que dizia assim, minha filha, eu disse assim, a senhora gostava de sexo? Ela dizia assim, do sexo em si não, mas eu gostava muito do antes.
Quer dizer, o marido dela era carinhoso, mas o sexo em si, alguma coisa não acontecia, não dava conta, né? Talvez ele fizesse uma boa preliminar, depois ficasse apressado. Depois perdesse Mas o as que eu queria dizer é estribeiras. que também o extremo, no sentido de que vai ser maravilhoso, é uma idealização. É uma fantasia idealizada. Não deveríamos partir por aí. A coisa gostosa é, vou para uma lua de mel e quero ter prazer, e quero ser feliz e quero me divertir. Pensa assim. E vamos dar conta do que ia acontecer. E deixa acontecer, não se predisponha a. Limpa esse cérebro, limpa essa mente, muda esse paradigma e vai para a galera. E vai pra galera. Aí tem perguntinhas do tipo assim, dicas para ter uma lua de mel mais gostosa. Você já deu algumas assim. A gente pode pensar em dicas para a menina e dicas para o menino? Para a noiva e para o noivo? Tem diferença aí nesse preparo? Uma coisa que eu gosto de pensar, por exemplo, quando eles estão noivos, o casal já marcou o casamento, enfim, em qual momento você acredita que esse casal deve sentar e dizer assim, vamos conversar sobre a nossa lua de mel? E pensar sobre o sexo em si, né? Conversar sobre sexo. No momento que o casal iniciou o segundo compromisso, que é de fato já a porta do casamento, que é o noivado, está na hora de conversar sobre intimidades. Porque às vezes não, na maioria das vezes as pessoas têm suas próprias idiosincrasias e sua forma de aprender como vai ser isso ou aquilo, como é o prazer. E há algumas preferências particulares. Alguns que são virgens aprenderam por revistas, por filmes, outros aquilo, outro. E tem o desejo de praticar aquilo. A outra pode ser refratária a isso. Então é muito bom, um preparo para uma boa lua de mel, eles saberem o que esperam mutuamente e construírem acordos de convivência. Eu tenho visto ao longo da história, nos meus atendimentos clínicos, que o que gera longevidade nas relações com qualidade é o diálogo e os acordos de convivência. Como dizia o Erik Erikson, a cada 7, 10 anos nós temos um valor que muda a nossa expectativa de vida nas relações e tudo mais. Se nós não ouvirmos esse valor, essa pergunta interna, a gente passa por cima e começa a ficar frustrado e vai ver lacunas na história. A relação é a mesma coisa. Nós temos expectativas, essas expectativas precisam ser conhecidas para serem alinhadas. Porque senão eu vou com a minha fantasia, ele vai com a dele e a gente não se realiza porque ninguém comunicou o que era essa expectativa. Não houve encontro, né? Não houve encontro. Então, uma forma de você se preparar para um bom momento íntimo, independente de ser uma lua de mel, é que você entenda o que é bom para você e o que é bom para o outro e como os dois podem se gratificar. Então, conversar sobre o tema é de bom alvitre. E esse conversar, já falamos, atendemos uma pergunta aqui há algum tempo no Sem Tabus, de um casal que tinha medo de conversar para não se excitar. Qual é a diferença entre o conversar racional e não chegar... O medo deles era que chegasse ao nível de falar tanto dessa intimidade que apressassem as coisas. Eu me lembrei da minha própria experiência. Quando eu estava noiva e meu marido era divorciado já, né? Então já tinha vida sexual conhecida, ativa e tudo. E eu não, né? Não, estava desativada naquele momento, não era, amiga? Eu espero. Não estava não, mas eu fiz ele desativar. Você desativou depois. Eu desativei. Eu disse assim não. Direitos iguais. Ele é uma pessoa fantástica. Então, eu me lembro que eu comecei, quando a gente decidiu casar, que eu já estava com aliança, eu um dia estava num parque lá em Recife, e eu resolvi conversar com ele. E eu fiz a pergunta assim de chofre. Assim, o que você gosta em termos o que é para você prazer sexual? O que é que você gosta? O que são posições? Ele ficou tão vermelho que não deu para ele ficar excitado. Você constrangeu seu noivo. Ele disse assim, isso é pergunta que se faz. Outro dia eu ouvi, são passados 28 anos, ele conversando com um engenheiro que trabalha com ele e dizendo assim, nós estávamos numa mesa de jantar e ele disse assim, essa daqui faz perguntas que até hoje eu coro. Então pode ser que não fique excitado. E se ficar, você já ficou excitado com beijos? Você já ficou excitado com abraços? Você não conteve? Você já sabe conter. E sabe, quando você pensa, eu li isso de um estudioso em sexualidade, ou seja, pré-marital, ele dizendo assim, se você pensa que uma relação baseada no desejo e no instinto muito forte não dura mais que 1 minuto a 2, e depois só arrependimento, nem dá para sentir o prazer por muito tempo. Então, vem a excitação, é bom para você treinar, esse negócio vai ser bom mesmo. Olha o que isso já gera em mim, né? Para você entender a mensagem sensorial. Porque o sexo é muito sensorial. Exato. Não é? Então, deixa vir. Agora, não corresponda. Isso chama-se não atuar com o instinto.
É como você estar com raiva de alguém e expressar essa raiva num tapa, num grito, numa verbalização difícil, agressiva, déspota. Isso chama-se atuar a raiva. Mas o fato é que esse casal precisa conversar sobre o tema. Precisa e deve, é muito rico. Não tem nada demais. A gente conversa sobre o que vai colocar na sala, qual o tapete, qual o abajur, porque não pode. Sobre as coisas como supérfluas. vai ser sua roupa, como é que eu quero o seu paletó, isso. Por que eu não posso falar sobre como eu quero você, como eu acho que deve ser, o que eu espero de você, como é que eu imagino uma lua de mel. Isso é tão rico. Será que essa menina que escreveu para nós dizendo que tem medo da lua de mel, se ela está namorando, noiva, será que ele sabe que ela tem medo? Interessante a sua pergunta. Aí, como é que ela vai dizer que... Como? Se ela não falou sobre isso, como é que ela vai pedir para ele ser mais parcimonioso, Exatamente. ter mais paciência? E agora, se ele não tiver uma boa educação sexual, o que ele vai entender com essa colocação dela? Tá com medo de mim? Igual aquela história, assim, eu não tenho o que vestir hoje. A mulher diz, e o marido entende, tá me chamando de quê? De pão incompetente, duro. Pão duro, que não te dou dinheiro, para que você não tem dinheiro para comprar uma roupa, né? Oh, meu Deus, não consigo satisfazer essa mulher nunca, né? Então, assim, sei lá o que esse menino também vai entender. Olha o quanto é necessário ter cabeça boa. Né? Sexo bom é para quem tem cabeça boa. Aí você vê, ele vai, vamos fazer uma encenação. Uma encenação. Aqui. Ele vai pensando assim, eu vou ter que fazer ela ir para as nuvens. Sentir um orgasmo maravilhoso, vou ter que ter um bom desempenho. Ele já está tenso, ele tem. E ela está esperando que ele não vá tão fundo, porque ela está com medo de se ferir, de ser desconfortável. Viu o desencontro? O que é que vai acontecer na hora? Agora, se conversassem sobre isso, isso ia se diluindo. Se diluindo. Somos nós que fazemos nossos monstros internos. Então tá, nós vamos ali para o nosso intervalo, já voltamos para falar desses monstros internos, desses medos, dessas coisas que a gente vai criando. E não se sinta culpado porque você tem medo, tem vergonha, é tolhida dessa liberdade que assim parece tão fácil aqui para a gente. Porque também eu creio que aquela fala de que fácil falar, difícil fazer, é fato, é real sim. Agora, a fala desconstrói muito desses monstrinhos que a gente vai criando, o aprendizado está aí para isso. Então, fica aqui para aprender com a gente hoje com a Reivli Melo, psicóloga, conselheira, sei lá mais o que, de tudo um pouco, treinadora de emoções, de sentimentos, para a gente ficar assim bem à vontade com o tema da sexualidade aqui no Sem Tabus. Bem rapidinho, nosso intervalo, nós já voltamos. Se quiser, reserva só esse tempinho para você pedir a revista Família Feliz, que fala também sobre esse tema. Vai no nosso site novotempo.com/sem tabus e você encontra ali a possibilidade de pedir a revista Família Feliz e nós mandamos para você de presente. Intervalo rapidinho, já voltamos e até já. Vamos lá, minha gente, acorda, nada de cochilar, levanta a cabeça, vai ali, lava o rosto e já volta, porque se perde a conversa de agora, como é que eu fico aqui? Como é que nós ficamos, né, Reivli? Muito triste. Muito triste, muito sozinha. Deixa a gente dormir sozinha. Não. Vamos lá, falamos no primeiro bloco a respeito da primeira noite, da lua de mel, a partir da pergunta de uma moça que disse que tem medo da primeira noite. Calma, não tenha medo. Vamos então aprendendo sobre como administrar o desconhecido. Na verdade, o medo está no desconhecido, né? No caso. Se bem que eu ouvi o relato de uma moça que dizia o seguinte: tive um relacionamento estável durante 3 anos, ou seja, vida sexual ativa, ok, e depois ela ficou um tempo e os seus paradigmas mudaram, o seu modo de pensar mudou e ela passou a ter uma vida religiosa e crendo de que agora o próximo relacionamento dela seria dentro de um padrão de espera. E ela esperaria para estar casada com essa pessoa e ter, então, uma vida sexual ativa. E ela dizia assim: Darleide, a questão é que na primeira noite parecia que eu era virgem e eu tinha temores e eu estava assim, eu não consegui nem ao menos lubrificar, ela dizia. O que acontece, né, se não é aqui? O paradigma mudou, a expectativa mudou e ela se planejou. Em cima disso, deixa eu te perguntar o seguinte, junto com isso. Uma moça disse para nós, aqui num dos nossos programas, que justamente tudo que ela tinha planejado para aquele dia não aconteceu, sendo que ela tinha pensado, né, o melhor e etc, etc.
E eu lembro que você estava falando sobre justamente a expectativa, a coisa da expectativa. O que aconteceu no caso dessa moça que eu descrevi agora? Que expectativa, em que lugar parou aí a expectativa dela? Que ela nem ao menos conseguiu lubrificar, sendo que ela já teve uma vida sexual ativa antes. Pois é, todos nós enfrentamos esses dilemas ao longo de nossa vida, independente da faixa etária em que estamos. Às vezes as pessoas pensam que esse problema é maior na terceira idade. Não. Porque nós estamos eternamente vivendo um conflito em um desejo e a capacidade de realização. Eternamente. Então, desejar, fantasiar é uma coisa, mas eu preciso dialogar com a realidade. Poderá acontecer ou não. Há uma série de fatores, não vou nem pensar neles. Mas se não acontecer, eu tenho o resto da vida para elaborar. Tenho o resto da vida para pensar na possibilidade de alcançar isso que eu idealizei. Eu sempre, como diria Schopenhauer, o grande problema do ser humano não são as necessidades, são os desejos. O que nos mata são esses desejos, porque eles fazem as fantasias serem muito idealizadas. Fantasiar, tudo bem, agora não idealizar essa fantasia, porque no que eu idealizo, eu construo um contorno, uma moldura portátil e tem que ser aquilo. E a fantasia seria o quê? A fantasia, ela é mais subjetiva, no sentido assim de, eu vou beijar muito, eu vou abraçar, eu vou querer que ele me dê muito carinho, que ele me diga coisas boas. A fantasia está aí. E não, eu vou dizer isso, vai acontecer isso, eu vou fazer assim, vai gerar isso, ele vai fazer isso. Contornou, engessou. Aí, olha, a expectativa ficou aqui durinha, sequinha. Aí eu vou para lá. Na hora não acontece nada dessa moldura. Aí eu começo a nomear ou a dar nomes a esse episódio negativo. Tipo, sei não. Sei não. Aí já começa. Os fantasminhas. Tempo de adaptação. Varia de pessoa a pessoa. Como diria o humorista, vareia. Vareia, mas vareia mesmo. E você, no caso dessa moça, ela já tinha tido uma vida sexual anterior, né? Mas cada relação da Leide é única. O que eu vivi com o João não será igual ao que eu vou viver com Pedro. Porque Pedro é outra pessoa e eu sou outra pessoa com essa pessoa. Então é engraçado como a Woodstock... Apesar das marcas, né? Que possivelmente tenham ficado de Pedro ou de Paulo ou de João. Isso, mas você vê que ela disse que mudou os paradigmas, se preparou. Eu não sei se ela se preparou para a intimidade nesse novo. Se ela se preparou, se ela viveu um luto adequado dessa primeira relação. Se ela não tem ainda um paradigma de fidelidade a esse primeiro, que acontece muito na terceira idade, entendeu? Não sei. Ou se ela se programou para aquela relação como se fosse a sua primeira. Digamos que ela esvaziou a sua história, conseguiu, digamos, quem sabe. Diga assim, não, é o meu primeiro, e estava descobrindo. E nem sempre na descoberta, como nós estávamos dizendo, na primeira noite, você de fato lubrifica, você de fato tem o orgasmo. De fato, talvez tenha sido isso também, possível, sei lá. Acho que, novamente, como ela achou que venceu os paradigmas, que era uma nova pessoa, que expectativas ela criou? Vou ser perfeita. Novamente, ansiedade e desempenho. Novamente. Aí, aquilo que a gente falou, brocha tudo, inclusive lubrificação. Então, é muito importante que esse cérebro vá livre e isento de idealizações. Pensar que eu quero ser feliz e quero me divertir, quero ter prazer é uma coisa. Agora, se não acontecer, a gente vai tentando, tem que abrir esse espectro, né? Tem que andar nessa escala de um lado para o outro e saber que é possível e que nada não se constrói de uma vez, ainda mais em relações, no primeiro movimento. As meninas e os meninos que vão, principalmente as meninas que vão para um casamento com ideias equivocadas, aprendidas a partir da educação. A educação, o que foi aprendido com pai e mãe tem muito mais força do que aquilo que ela ouviu as amigas falarem, que foi ruim, que foi etc, etc. Tem mais força, não tem? Tem mais força porque além de ouvirem as palavras dos pais, se esses pais conversaram um dia sobre sexo ou demonstram essa sexualidade de uma forma saudável, isso vai pesar muito mais. Lembra, o testemunho fala mais alto que a palavra. E tem mães que dão uns recadinhos assim, bem recalcados para as filhas. Homem é tudo igual, raça horrorosa. Raça. Não, mulher é só assim. Privada. Mulher para isso aí, acabou. Ih, minha filha, isso aí você vai ver como é que é. Deixa o negócio assim no ar. Nunca sentou para conversar, mas deixou o negócio no ar a vida inteira, né? E é engraçado que normalmente essas mães falam do papel feminino como dever de mulher. Dever de mulher. Olha a palavra dever. Gente, due. Em inglês é pesado, é uma taxa. É uma taxa. E a gente não percebe como isso vai pesando o cérebro. E aí, frigidez. Há uma autora que eu amo de paixão,
Chama-se Joyce McDougall e ela escreve um livro intitulado O Corpo é Palco do Cérebro. Estávamos falando sobre essa questão de prazer, de frigidez e coisas do gênero. Como você interpreta isso, Darleide? O corpo é palco do cérebro. Faz essa relação para mim. Tem uma encenação, um lugar onde eu atuo, né? E esse lugar onde eu atuo diz muito da minha experiência de agora. Muito bom. Então, o que acontece aqui repercute... Tem uma resposta ali. Aqui. Então, se os meus... E é o que eu vejo. O que eu vejo é o que está no palco. Né? O que eu sinto é o que está no palco. Exato. E é o que eu expresso para o outro, porque eu tô né? O mundo é um palco. Ô, professora, mas para de ficar fazendo prova oral no ar. Para compreender. Que fica mais fácil quando o outro raciocina também. É ótimo, né? É ótimo. Então, minha amiga, veja como isso é um fato. Examine a sua mente. Comece por aí. O tema que estávamos falando ainda dentro da pergunta da... Lua de mel, prazer, vontade. Exatamente. É isso aí. Fantasia, né, desejo. E essa coisa entre o que desejamos e o que de fato podemos realizar, para não ficar idealizado. Isso vai ajudar muito como uma dica para ter não só uma lua de mel feliz, um casamento feliz. Um casamento. Porque tantos outros estão vivendo luas de fel no dia a dia, né? Ao longo de 10 anos de casamento, 15 anos, enfim, ao longo da vida. Porque a atividade sexual, a vida sexual, ela perpassa toda uma história. Ela pode ser amarga ou feliz. Feliz. E se uma mulher que vai com essa expectativa não realiza e se põe a chorar no banheiro e o marido escuta, formou-se uma grande nódoa agora. Ele vai ficar o tempo todo agora se aproximando dela com cuidado, porque não sabe por onde ir. Aí sim, nós vamos ter o início do fim. É verdade. Porque para desconstruir isso, Darleide, é muito duro. É comum a queixa de mulheres que ficaram marcadas na lua de mel e homens também? Comum, não diria tanto. Eu não atendo muito casais e com problemas de sexualidade. Eu atendo mais a depressão, crises existenciais, coisas desse gênero, né? Mas não necessariamente dificuldade na sexualidade, mas problemas nos papéis e o respeito a cada papel. E esse lugar da mulher e esse lugar do homem, que um tende a destituir o outro. Muito bom. Então vamos lá, o papel. Vamos falar do papel do homem e da mulher. Na primeira relação, na primeira noite, nesse progresso da vida sexual a dois, qual é o papel de um e o papel de outro? Quem se mostra, quem acolhe, quem tem isso ou é assim... Se a gente fosse para os modelos mais antigos, não a educação ortodoxa, né? No papel mesmo que está destituído agora. A mulher é a sedutora, o homem é o que conduz. Ele já tem a conquista, certo? Ele já conquistou, a mulher é dele, mas ela faz o papel feminino na sedução. É o olhar, é o jeitinho, é o jeito de se aproximar, de abraçar, é o cheiro que ela põe nela mesma, é o tom que ela dá à fala, ao sorriso, ao olhar. Ela faz esse papel feminino. Isso aqui é imprescindível. Mas você falou de um modelo mais antigo e parece que não vale ou vale para agora? Porque o antigo era o passivo. Tá. O homem era o predador e a mulher era só receptiva. Ela não tinha muito desempenho, não tinha muito parte nesse processo. Ela esperava esse comando. Agora não, são trocas, graças a Deus. Que esse é o que Deus espera, né? Exato. O homem, por sua vez, é o condutor, porque a mulher tem uma expectativa de um... Lembra do que eu falei? Que ele saiba das coisas, que ele tenha pegada. Ela espera isso. Podem passar séculos, viu, Darleide, e isso não mudará. Porque isso é da nossa essência, querida. Deus nos fez assim. Não vai mudar. Por isso, tantas frustrações. Porque a gente perdeu a essência da expressão desses papéis. Vamos voltar pelo caminho antigo, então? Já. É, não é? É para ontem. Não, porque a gente está evoluindo, veja. E tem muita coisa que nós evoluímos, claro. Só que nós não evoluímos, aí que está uma questão que às vezes eu paro para pensar e não concluo o pensamento também, porque não chego lá, de tão infinito que ele é. A gente diz que está evoluindo, mas a gente vê o fracasso das relações. Então, você pode colocar um termo aí bonito. O paciente evoluiu para óbito. Então, verdade. É uma evolução. Chama-se degeneração progressiva ou progressão degenerativa. Essa é uma evolução também, amiga. Só que é danosa. Evoluiu para óbito. Evoluiu para óbito. Gostei disso, Eu né? gosto. Definiu muito bem o que é. Então, mas a grande evolução é um retorno. Mas não é um retorno ao pensamento arcaico humano, mas é um retorno ao pensamento extraordinário divino.
Muito bem. A proposta divina sempre foi humanização. Exato. Gregarismo, solidariedade, fraternidade, união. Nunca foi essa coisa, eu sou forte, você fraco. Eu ganho, você perde. Eu estou certo, você errado. Nunca foi. Ele fez a mulher da costela, lado, coadjuvante. Exatamente. Mas a gente vai tirando Deus da história, vai tirando, né, o divino do nosso caminho. Dá licença aqui, dá licença acolá, eu quero mais eu sou mais eu. Quando eu bate de cara na rocha e diz assim, e agora? Né? Vai sangrando pedir ajuda para quem? Uma vez perguntaram à filha de Billy Graham sobre o que acontecia, usando aqui as minhas palavras, o que acontecia a respeito de tanta morte, de tanta dor, de tanta agonia, e se sendo os Estados Unidos um país religioso, um país de fé, eles assim, mas foram tirando Deus da escola, foram tirando Deus da família, foram tirando Deus de todos os cantos, vocês foram tirando Deus. E agora vocês perguntam onde está Deus quando as catástrofes, as guerras, as mortes, as misérias acontecem. Então é bem isso, né? A gente tira Deus do casamento, tira Deus do namoro, tira Deus das escolas, tira Deus de todos os cantos. E diz assim, mas cadê Deus? Assim, cadê essa tal de felicidade? Só se voltar para Ele. Né? Só se evoluir no sentido de voltar para no sentido que parece assim absurdamente contrário, mas a evolução seria um retorno, né? E não uma involução, como alguns pensam, ser religioso é uma involução. Ok, o que dizer mais sobre lua de mel, primeira noite? Acho que demos uma pincelada boa, né? Qualquer coisa que digamos a mais tem que ser uma pergunta mais específica. Mais específica, exatamente. Né? Como só foi aquela que deu origem aqui à conversa geral, tem uma moça aqui que, na verdade, ela está num dilema por ter 42 anos e nunca teve lua de mel, porque ela diz o seguinte, vou ler exatamente como ela escreveu. Estou solteirona, tenho 42 anos. Alguém aí me ajuda a aceitar que eu não casei, não vou ter filhos e que quero experimentar esse tal de sexo que dizem ser tão bom. E só pela vontade que eu tenho, deve ser muito bom mesmo. Não tenha dúvida, o trem é para lá de Marrakech de bom. Quando bem praticado, o negócio é das Arábias mesmo. Mas a gente precisa entender uma coisa aí. No discurso dela já tem uma série de predestinação, não tem, Darleide? Ela diz assim, não vou... Lê para mim de novo essa parte. Leio não vou casar, não vou ter filhos, sou solteirona. Ela já fez um statement sobre quem ela é. Ora, vamos de novo para a frase, o homem é o que ele pensa, o corpo é palco do cérebro. Se ela pensa, sou solteirona, não vou casar, não vou ter filhos, todo o movimento que ela faz em relação ao outro é de... Ela nem percebe que esquiva, que distancia as pessoas. Baseado em que ela determinou esse destino? Em quê? Porque aos 42 anos não casou? A estimativa de casar está muito mais para frente, de 32, e para completar as pessoas nem filhos querem ter. Então, hoje, casar aos 40, aos 38, não é considerado bachelor ou spinster, não é nada disso. Ô, amiga, você ouviu que o que ela quer é que nós a ajudemos a aceitar essa condição fatídica. Pois é, mas eu estou começando a desconstruir essa necessidade de aceitar isso, porque... Mas quando ela diz assim, me façam aceitar, não também tem nesse pedido um determinismo? Tem. Me façam aceitar, porque esse negócio não vai mudar mesmo, pois que é o que você está colocando. Então, ela já fez o statement, eu não vou conseguir. Quem disse que não vai? Se você quer experimentar esse sexo gostoso do jeito que ela deseja, só será gostoso numa relação de amor. Lembre-se, o sexo nos sabe. Não precisamos aprender nada sobre sexo. Ele é instintual, intuitivo, instintual. Agora, o amor, quem sabe? É um medo danado de amar que as pessoas têm hoje. Mas para esse sexo ser bom desse jeito, ela primeiro precisa permitir que quer ter alguém, quer se relacionar, que pode e conseguirá. Porque com Deus podemos tudo, né? Está lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Ô, dona Reivli, mas tem ali uma galera do outro lado, eu falei assim, sim, senhora, eu estou aqui super querendo, eu estou super a favor, eu estou super dizendo, venho a mim, e vosso reino nada, não está acontecendo. É verdade. Pergunte-se, como é que você está dizendo esse venham a mim? Exemplo, venham a mim. Ou venham a mim. Eu já não sou bonita, e fazendo essas caras estou ótima, né? Não, mas eu tenho uma boa autoestima, viu, gente? É só para... Quando é feinho, tem que ter autoestima boa, né? Tem que ter uma boa autoestima, para você não E eu tenho uma amiga que diz assim, tem obrigação de ser simpático. Tem obrigação de ser A gente está bombando aqui na simpatia. Love, praise the Lord.
Então, é muito importante ela entender que movimentos ela está fazendo, Darleide, para seduzir, para atrair, para influenciar o comportamento de alguém, para fazer alguém desejar conhecê-la, querer estar com ela. Porque é engraçado, quando eu não tenho segurança do meu espaço vital, eu não consigo conceber o espaço vital do outro, nem entendo quando está havendo trocas. Se eu não sei quem sou, nem sei como sou, o que que eu faço que provoca o bem ou o que provoca o contrário, a tendência é ficar nessa ideia de que o mundo está contra mim. Exato. Aí eu acuso o externo. Não. Olha, toda mudança é uma mudança em si mesmo. Lembra de Mahatma Gandhi? Que seja você a mudança que você quer ver no mundo. Seja você. Começa comigo a história, né? Eu consigo trabalhar isso dentro do tema de liderança. O que é em mim que favorece as relações? O que é em mim que dificulta as relações? Amiga, eu não posso mudar ninguém, eu só posso mudar a mim mesma. Lembra de Woodstock? Eles assim, agora que eu sabia todas as respostas, mudaram as perguntas. É a mesma coisa aqui. Olha, se eu quiser fazer uma mudança em relação ao que vem de fora para mim, porque tudo é reação, né? Ação e reação, eu só posso mudar algo aqui para mudar a reação lá. Óbvio. Então eu tenho que dar uma olhadinha em mim. Vamos dar uma olhadinha terapeuticamente, porque a terapia nos ajuda a entender nosso modus operandi. O que eu faço que favorece as relações? O que eu faço que dificulta? Primeiro vai por aí, para depois dizer como vai viver esse amor intenso, maravilhoso, e se vai realmente casar. Porque filhos não é questão de idade. A gente pode adotar, a gente pode fazer inseminação, tem tantos meios. Não é hora de fazer essa predestinação. Intervalo, já voltamos. Se perder o próximo bloco, perdeu o programa todo. Até já. Voltamos aqui com o nosso programa, a última parte, aquela que eu disse para você que não poderia perder. Também não podemos perder a oportunidade de dizer para você que estávamos rindo horrores agora no intervalo, principalmente por conta das graças da dona Reivli, que está aqui com a gente hoje, e por termos percebido só depois que ela, ao referir-se a Mahatma Gandhi, ela referiu-se como grande. Grande. Então, corrijam, amigos, é Mahatma Gandhi mesmo, é aquele que eu estou falando. É que o cara é tão grande para mim que eu não abro mão de colocar esse sobrenome. Então... Se saiu bem, Reivli? Obrigada, eu estou bem na foto agora, não estou... Vamos lá, mais uma perguntinha. Tem algum exercício, alguma técnica que o casal possa recorrer para ter mais intimidade, mais cumplicidade, mais vontade de estar junto? Uma vez eu assisti uma palestra que falava sobre banho, massagem, mas eu já tomei banho com meu marido e não mudou nada. Com esse banho, como esse banho poderia ser mais significativo? Olha, essa pergunta é outra de cunho muito profundo. Ela começa dizendo como fazer para ter mais intimidade, mais cumplicidade para gostar de ficar junto. Gostar de ficar junto. O homem só se completa na relação. O outro, estou bem na foto hoje, hein? O outro me constitui. Se não há diálogo no casal sobre falar o que pensamos e sentimos, o que esperamos, o que desejamos, certamente já não há intimidade. Há um livro, As 5 Linguagens do Amor, que fala como do mais distante ao mais próximo, que é uma linguagem íntima. E se há casais que conversam assim, lá no Chile teve um terremoto. Você viu a meteorologia para o final de semana? E a conversa é nisso. Outros já começam assim, olha, seu pai disse, sua mãe, sabe a vizinha, sabe meu chefe? Ainda é um diálogo distante. Até que, assim, olha, eu estou me sentindo acuada, eu estou me sentindo muito triste, porque todas as noites eu espero você em volta das 19 horas para chegar, você está chegando 21 horas. Chega cansado, vai ver televisão, jogar sudoku. A sudoku é o quê? Não sei nem se esse é o nome. É o joguinho? Isso! É esse o nome? É sudoku. Sudoku. Amigos, eu gosto de formar um novo glossário. Eu tenho um vocabulário, eu tenho um dicionário próprio. Vem lá do Nordeste. Percebi. Tá certo. Sudoku, né? É que eu queria evitar a última sílaba. Entendi. Saí bem também, não foi? Saiu ótimo, eu estou impressionada com você. Aí, quando eu faço essa pergunta, essa fala de autoabertura,
o outro se sente à vontade para praticar a autoabertura. É assim que começamos uma intimidade. E é a partir disso que se gera a cumplicidade. Eu ouvi seu segredo e você escutou o meu. E juntos construímos algo para sermos cúmplices. Mas eu morro de medo desse segredo quando a mulherada, ou os homens também, dizem assim, ela me falou da tristeza dela, mas eu não reagi bem. Claro que ele não admite nem assim. Ela diz assim, eu falei do meu segredo para ele, mas ele não reagiu bem, então eu não falo mais do meu segredo para ele. É porque normalmente quando elas falam do segredo, elas Fala assim acusam baixinho? e acusam. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Sim, você me faz muito infeliz. Isso não é revelar um segredo, isso não é autoabertura, isso é falta de educação mesmo. Sinceridade no latim, sincera, o grego, não me lembro, latim significa sincera, é rígido demais, é grotesco. Na hora que eu rigorosamente exponho o outro, lembra de Fernando Guimarães, né? Luiz Fernando Guimarães, assim, sou super sincero. Uhum. Na hora que eu faço isso, o outro ergue a barreira da defesa do ego. Porque é natural. É claro, você está me acusando de que eu sou ruim nisso. Ora, eu quero ser perfeito. Então, não se escuta mais. Não é esse o diálogo. Eu falei autoabertura. Quando eu digo assim, eu gostaria de que você chegasse mais cedo, porque eu estou com muita saudade de sua companhia. Diferente. É bem diferente. Você me larga. Você não é mais o mesmo. Quando a gente namorava, você pontualmente estava na porta. Agora, você nem pontualmente nem chega. Tá certo? Então, eu vou só censurando o outro. Quando eu vou censurando o outro, é igual o que a Bíblia diz, né? Sobre a calúnia, sobre você chamar o outro de tolo. É quebrar e destituir alguém de uma identidade. É aniquilá-lo. Automaticamente ergue-se a defesa e agora, na defesa, nós não conversamos. Você diz o que quiser, eu nem escuto. E estou pouco me lixando para o seu mal-estar. Então, eles vão se distanciando. Dr. Paulo Gaudêncio escreve um livro que eu indico, lindo. Assim, Minhas Razões, Tuas Razões, As Raízes do Desamor. Fininho, mas de uma praticidade extraordinária. Façam uso disso. O título é? Minhas Razões, Tuas Razões, As Raízes do Desamor. Uau, fica a dica para você. Então, tem um livro aqui com você... te acompanha e você trouxe para indicar o pessoal de casa? Eu sim, porque ele está escrito por duas pessoas que trabalham lindamente o espaço onde as mulheres se sentem à vontade para trazer os seus segredos à tona e reduzirem as dores da alma, as dores do corpo. Chama-se Segredos de Mulher, diálogo entre um ginecologista e um psicanalista. Que ótimo! Alexandre Faisal Curi e Rubens Marcelo Voletti, que tenho a honra de dizer que foi meu professor e uma pessoa admirável, a quem encaminho muitas pessoas até hoje, que tem me trazido respostas extraordinárias de mulher. Deixa eu mostrar aqui que a mulherada depois fica, deixa eu ver tal livro. Olha, gente, aqui é uma leitura, uma recomendação que tem um porquê de estarmos fazendo aqui, é justamente por saber do conteúdo que tem essa literatura para abençoar, para enriquecer a vida de muitas mulheres. Nossos segredos, nós imaginamos, não, dos meus segredos sei eu, e eu sei lidar com os meus segredos. Não sabemos. E quando dizemos isso, na verdade, nós estamos dizendo que não sabemos nada. Há segredos que são de mim mesmo. Exatamente. Esse aqui. É os segredos de mim mesmo. Está no inconsciente, né? Antes de ir para o intervalo, nós estávamos falando a respeito daquela moça de 42 anos que determinou para a vida dela que não vai ter relacionamento, não vai ter filho, etc, etc. Dissemos tudo sobre quem determina a sua própria vida no fatídico destino do não vou ser feliz, não vou ter filho e me ajude a aceitar e tá bom assim mesmo. Sim, como eu disse, toda mudança é uma mudança em si mesmo. Primeiro, procure se ver, se conhecer, entender o que você faz em termos de movimento verbal, oral, não verbal, corporal, que distancia pessoas ou que não gera atração. Tá. Digamos que ela seja aquela mulher que você reproduziu até em algumas caras e bocas, dizendo que ela, eu quero, mais afastada. E aquelas que dizem assim, eu quero, gente, eu quero, e não tem. E aquelas que são assim muito resolvidas e trabalham e etc. Enfim, diferentes mulheres em diferentes patamares da vida, diferentes atuações na vida, mas que também estão sozinhas e tendo que lidar com a solidão. O que dizer para elas? Enquanto você descrevia os vários tipos, eu me vi aqui lembrando de alguns eu quero, às vezes exacerbados, que caracterizam uma postura mais histérica. Gente, eu quero, olha, eu estou aqui, por favor, caiam em mim.
assusta também. Porque esse homem tem a impressão que essa mulher está realmente atirando para tudo que é lado e não gera confiança para a relação. Então, esse eu quero tem que ser o querer para ser feliz, não necessariamente o querer para ter sexo. É o querer para ter uma relação, para construir uma história a dois. Então, essa pessoa precisa pensar, inclusive, o que ela quer. Olha, há um livro da Melody Beattie intitulado Codependência Nunca Mais. Ela diz, às vezes passamos tanto tempo da vida fazendo um esforço enorme para que alguém goste da gente, que a gente não para pensar se essa pessoa merece ou se eu quero essa pessoa realmente. Eu estou tão na carência que eu não olho se aquilo é válido. E eu fico dando essa bola para qualquer coisa. Não, você precisa ter foco. O que é valor para você? O que é felicidade para você? Que tipo de parceiro será o parceiro que lhe trará essa felicidade e essa completude, inclusive na sexualidade? Pensa nisso. Agora, essa outra que vai então atirando porque eu quero, porque disseram que é bom, também pode estar dando sinais de muita necessidade. Aí não caracteriza uma postura, vamos dizer, saudável. Eu falei assim, lembra o histrionismo, né? Uma coisa mais histérica, muito mais, demais. E isso assusta também. A outra, muito profissional, lembra o que eu falei a princípio hoje da Amazona. A princípio não, no outro dia que estivemos aqui. A Amazona, ela é decidida, ela é forte e ela sem querer perde um pouco da sutileza, da feminilidade, dessa figura, dessa essência feminina que homens, em sua maioria, apreciam. Há os que apreciam o contrário, essa mulher inclusive, com esse estilo. Decisiva, determinada, disciplinada, sabe, rápida, pragmática. Há quem aprecie, não é um continente grande. E há também o fator matemática, né? Que não dá para negar, mais mulheres que homens. E tem algumas assim super pronta para casar e tem os caras que não estão vendo também. E aí tem aquela queixa assim, também eles gostam de mulher fácil, gostam de piriguete, não sei o quê, né? Dá uma raiva, chega uma mulher bonita no pedaço, dá um ódio dela, né? Porque assim, todo homem vai olhar para ela e eu tô aqui, sou super bacana, sou honesta, sou de valor e ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Tem também essa coisa assim. É verdade, tem esse aspecto, mas eu penso que isso é uma coisa muito importante, você nasceu para casar, para constituir família, para ser feliz ou simplesmente para casar e ser feliz. Tem gente que não nasceu para casar? Você encontra essas pessoas que dizem assim, eu não nasci para casar. Não, reconhecem que não nasceram para casar? E não são poucas. Não são poucas. E é bom que seja assim, né? E há pessoas que inclusive dizem assim, eu até caso, mas filhos eu não quero, prefiro animais. Tem coisa escondida aí nessa fala ou tem só uma confiança do que... Por exemplo, tem uma amiga que ela disse assim, eu não tive filho porque eu tinha preguiça. Eu conheço essa mesma pessoa. Né? Conscientemente, assim, olha, ter filho significa acordar... E é bom isso, não é? Eu reconheço a minha limitação de ser mãe, eu reconheço a minha limitação de ser esposa, eu reconheço, não estou falando da minha, que eu sou casada e tenho filho, mas eu reconheço que talvez eu não tenha meia dúzia pela mesma preguiça, né? Eu tenho uma. Essa pessoa tem um pensamento muito claro, que é tudo muita responsabilidade. Ela gosta do... o Paulo Gaudêncio diria que essa pessoa tem um id mais forte do que o superego. O id é de viver a vida, o prazer, né? Então tá certo, ela está consciente, faz uma escolha consciente que não vai gerar no futuro uma sensação de débito consigo mesmo. Isso é o mais importante, a decisão consciente. Essa verdade que assim, a gente precisa aceitar, assimilar e dizer assim, é isso, né, que eu quero. Tem mulheres que falam assim, é errado, é pecado não querer ser mãe? Pecado é querer ser mãe e ter um monte de filho para os outros cuidarem, né? Exatamente. É errado é você não reconhecer as suas limitações. Então, eu estou junto com essa minha amiga, que talvez eu seja mãe de uma, porque tinha preguiça de cuidar de 2, de 3, e tá valendo, né? E essa outra que não quer de jeito nenhum. Já é a avó, inclusive, do filho dos outros. É uma delícia. O que é bonito isso, né? De se realizar naquilo que foi possível, sem esse trauma, sem esse medo, sem essas culpas. O que você quer dizer mais? Essa do banho. Que nós combinamos. Muito interessante essa pergunta, né? Verdade. Porque primeiro mostra que essa pessoa parece não ter um diálogo aberto sobre suas expectativas, sobre o que ela sonha de uma relação. Mas ela foi direto para a técnica, percebeu? Verdade. Ela foi para a técnica. Disseram que um banho de banheira com sais, que não são minerais, são aromáticos, velinhas, um vinhozinho, tudo ajuda. Olha, certamente cria o ambiente glamuroso, né? Mas é a cabeça.
Aí você vai para o banho e faz um banho de limpeza da sujeira corporal. Mas a gente precisa limpar esse cérebro. Esse banho tem que ser um banho de troca, tem que ser um banho de, sabe, eu vou chamar de anarquia, mas a palavra não é anarquia, mas é de brincadeira, de sedução, de jogo amoroso. É esse banho que se diz que vai fazer uma diferença. Mas assim, eu já tomei banho com meu marido, então dá a impressão que entraram no chuveiro ou na banheira, um esfregou as costas do outro e isso foi o banho e não gerou aquilo que ela esperava do glamour ou do elan para a relação. Então, para pensar que o que está faltando, provavelmente, que a gente não pode afirmar nada sobre o ser humano, né, é entrega. Está faltando entrega. Então, se ela não tem essa intimidade, dá a impressão de uma pessoa que se esconde. Pode esconder seu próprio corpo, inclusive. E se não é o outro que dá abertura? Porque ela assim, ela está querendo, ela foi, eu ouvi dizer que o banho é bom, ouvi dizer que a massagem é legal, vou tentar o banho, vou tentar a massagem. Aí ela entra lá com toda a boa vontade, mas ela não tem os recursos para saber como levar o outro a entrar no jogo dela e tal, porque o outro também não dá abertura. Pois é, aí ela está confundindo o outro com ela. É isso que eu falei de não conhecer seu espaço vital. Na hora que o outro sinaliza formalidade ou não abertura, automaticamente ela se retrai. O que estava faltando? Está faltando. Se ela fosse mais inteira, ela seria ousada. Qual é, meu? Vou pular em cima. Não é não? Assim, a gente vai brincar ou você vai botar gravata eterno aqui e paletó? Para tomar do raio desse banho. Vamos ser ousados, o trem é gostoso, vamos brincar. Mas disseram que mulher não pode fazer isso, que é coisa de mulher facinha. Pois é, mas você quando me conheceu, me viu com quantos antes? Até posso não ter sido virgem, mas não quer dizer que fui promíscua. Essa é a fala dela de se colocar dizer. como e mulher. E se esse é um paradigma seu, você tem que resolver. O problema não está em mim. Se ela estiver inteira, ela dialoga com essa realidade. Porque, olha, na minha terra a gente tem um ditado que diz assim, barco perdido, bem carregado. Esse está se perdendo. Esse está em evolução para óbito. Para óbito. Aí o que acontece? Um espaço não suprido, uma expectativa não atendida, um lugar não ocupado, alguém ocupa. Não sei quem sou, não sei que direitos eu tenho. Aí entra aquela regra velha, né, da educação ortodoxa, né? Eu estou aqui para cumprir dever. Se é dever, não tem prazer. A gente tem uma relação assim, olha, deveres e direitos, são dois vetores. Eles não estão contrários, eles são complementares, direitos e deveres, porque relação é compromisso. Agora, se eu não me aproprio desse lugar que eu ocupo como mulher, quem vai ocupar? Exato. E o outro me veta, então eu preciso dizer, meu amigo, isso não vai avante. Revelinha, oi? Obrigada por hoje. Um prazer enorme, Voltamos querida. No outro dia? Nossa, com muita vontade de ser feliz. Lindeza. E ajudar os outros nessa felicidade. E vou voltar mais bonita, amigos. Mas? Eu vou botar botox aqui, porque o meu olho está fechando, eu não consigo mais ver a tela. Isso é coisa de gente inteira que diz em rede nacional que vai pôr botox, né? Só ela mesmo que não vai pôr coisa nenhuma porque é inteira. Obrigada. Claro amiga. que quem põe também pode ser inteiro para ficar mais inteiro ainda, mas com verdade, tá? Tem nenhum preconceito aqui na minha fala. Beijo. Beijo. Beijo para vocês de casa. Tchau, queridos. Beijo para todo mundo. Pensa, reflete em tudo e vê-se por inteiro, porque o Senhor te ama por inteiro e faz o que for necessário para inteirar você com aquilo que te falta. Amém. Beijo e até semana que vem. Amém. Uma delícia ter você sempre aqui no Sem Tabus, sem medo e sem vergonha de falar de vida, de falar de sexo, de falar de tudo que é importante para viver e ser feliz. Até o próximo.